Obrigada, doutor. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão com áudio aí? O áudio tá bom? Se alguém puder me responder se o áudio tá bom. Tá, aí a gente já vai começar. Alguém me manda o ok se o áudio tá bom. Tá bom? Tá bom o áudio? Parece que tá bom. A gente já vai esperar o pessoal ir entrando aí, que hoje o tema vai ser bem interessante aí. Boa noite, doutor Romeu. Boa noite, boa noite. Boa noite, Beto. Nosso vice-prefeito. O irmão tá em campanha, vai ser eleito. Obrigado, Romeu. Oi, Luciano Miller, médico do Einstein, meu amigo de anos. César acabou de entrar aqui. Tá, Cezinha, você tem que pedir autorização aí pra gente colocar você na linha, tá? Eu vou te autorizar aqui. Transmitir ao vivo, César, adicionar. Essa parte de tecnologia é meio complicado, mas já estamos começando bem. Aê, legal. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, André, tudo jóia? Tá ouvindo bem? O áudio tá legal? O seu áudio tá bom, cortou um pouco, mas tá bom, tô aumentando o meu som. Fala alguma coisa aí pra gente ver se tá bom. E a gente vai ganhando uns minutinhos até o Tá pessoal entrar jóia. aí. Boa noite, Agora tá pessoal. A bom. gente tá vendo bastante gente entrando aí, bastante gente conhecida até. Marcelinho, É, Romeu, Luciano, gente conhecida. Luciano, Paulinha, pessoal aí, os amigos prestigiando aí é sempre bom. Então, pessoal, assim, pra gente começar e a gente ir ganhando um tempo aqui no começo, porque eu acho que hoje vai entrar muita gente diferente aí, primeiro fazer um anúncio aí para vocês. Então a gente está montando um projeto enorme aí que vai englobar toda a parte de telemedicina, atendimento à distância, mais atendimento presencial em múltiplas especialidades aí, tá? Então a gente montou uma equipe assim fenomenal, que sou eu, Dr. César Augusto, Dr. Romeu Fadu e o Dr. Paulo Hoffman, que vai fazer a parte do jurídico, tá? É um projeto grande que a gente tem aí, junto com a Medic 24 Horas, que é um aplicativo que a gente também tem como objetivo levar a saúde aí aonde as pessoas não conseguem chegar. Então a gente está com esses dois projetos aí. A questão da nós e a parte da telemedicina já está funcionando. Então depois a gente vai deixar tanto no meu Instagram quanto do Dr. César as orientações para quem quiser procurar a gente e fazer atendimento à distância na nós. Então assim, super tranquilo. Como tem muita gente diferente, porque tem o pessoal que me segue, tem o pessoal que segue o Dr. César Augusto, a gente tem um currículo muito parecido, tá? Então, assim, eu fiz faculdade em Marília, me formei, fui fazer ortopedia e traumatologia no Hospital do Servidor Público Municipal, fui fazer cirurgia com meu amigo Luciano Miller, que foi meu grande professor, tá aí assistindo a gente, então fica aí um abraço, Luciano, obrigado por tudo que você me ensinou. E depois fiquei na Faculdade de Medicina do ABC, já estou lá como preceptor há 10 anos, inclusive fiz alguns fellows fora, fiquei em Nova York, no mesmo lugar que o Cezinha ficou, no Memorial Hostel, fui fazer minimamente invasiva em Tampa mais de uma vez, fui em outros locais na Alemanha, então a gente realmente traz um background grande de novidades, de inovações para vocês, e hoje eu sou do Corpo Clínico do Sírio-Libanês, Dr. César do Corpo Clínico do Sírio-Libanês, Dr. Romeu Fadu, que é o nosso outro mentor aí espiritual, por assim dizer, um cirurgião plástico fantástico, também é do Corpo Clínico do Sírio-Libanês. Então, para quem não me conhece, aí tá um brevezinho do que é a gente. César, fala para a gente um pouquinho de você, por favor. Vamos lá, eu tenho um currículo sou um pouco mais velho que o André, né? Talvez eu tenha um pouco mais tempo de formado, eu estou com 30 anos de formado. Eu fiz faculdade em Campos, do Rio de Janeiro, acabei fazendo neurocirurgia com o Dr. Paulinho Maia, tanto pai quanto filho. Fui fazer especialização em Nova York, no NIU, no Memorial também, no NIU, na Universidade de Nova York, já especialização em coluna. Eu sou um neurocirurgião e fiz uma formação especializada em coluna. Depois fui para Boston, no Brigham, que pertence à Harvard Medical School. Fiz minha especialização lá também. Retornando para o Brasil, fui fazendo doutorado na USP de Ribeirão. Fui dar aula com residentes na Unifenas e tenho alguns outros residentes que passaram por mim. Então, é um currículo parecido, mas o que mais importante é que a gente tem uma afinidade muito grande dessa parte dessa medicina humanizada, que é tratar o paciente como gente, como tem que ser tratado. Isso é uma coisa que pode fazer diferença no tratamento, pode fazer diferença no resultado desse tratamento.
Eu acho que é isso aí, né, André? Não, é isso aí, e assim, isso daqui é um dos princípios que a gente tem no Sírio, né, Cezinha? E que a gente tem, assim, na nossa prática clínica, e nós da nós, e no dia a dia. Que é, até você fez uma postagem super bonita aquele dia, que a gente trata de pessoas, né? E a gente opera É, pessoas, a gente não opera exames, a gente não opera ressonância, a gente opera pessoas e a gente tenta individualizar ao máximo esse tratamento. Então, assim, se fosse ficar uma mensagem aqui, eu acho, no final, é a individualização. Então, eu e o César, a gente costuma dizer que não existe uma cirurgia boa ou uma cirurgia ruim. Existe uma cirurgia boa para aquele indivíduo, existe uma técnica boa para aquele outro indivíduo. Então, sempre é importante, dentro desse contexto, a gente entender qual é a necessidade de cada doente. Então, você tem um paciente que ele é mais jovem, talvez o indicado seja uma microcirurgia para descomprimir uma estrutura, o César veio aqui para falar disso. Se você tem um paciente de mais idade, talvez o melhor tratamento para esse paciente seja uma fusão, uma artrodese, um procedimento mais definitivo. Se a gente tiver um paciente intermediário, a gente uma tem artroplastia. uma artroplastia, exatamente. Então, assim, a gente tem várias opções de tratamento aí. E deixar aqui o meu agradecimento pelo César estar aqui e dizer para vocês que no ramo da endoscopia, no ramo da cirurgia endoscópica da coluna, ele é um dos maiores nomes do Brasil e talvez do mundo, e uma das pessoas que tem mais experiência na realização de endoscopia aí. Não. Ô Obrigado, César, André. imagina, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da hérnia de disco, mas assim, o pessoal deixou umas perguntas prontas. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, para responder as perguntas mais básicas, assim, o que é uma endoscopia de coluna e para que ela serve? Claro, claro, André. Isso acho que é muito importante. Muitas vezes o pessoal chega no consultório porque eu quero fazer uma endoscopia. Eu falo, você sabe o que é endoscopia? A maioria das pessoas não tem noção que é uma endoscopia de coluna. Chegam para fazer endoscopia, porque foram indicadas por um colega ou por alguém, para fazer endoscopia e não sabem o que é uma endoscopia. Quando eu pergunto, você sabe o que é uma endoscopia? O cara fala, não, já fiz uma endoscopia, eu tinha uma gastrite, eu fiz uma endoscopia. Não tem É nada a ver com bem essa endoscopia, né? Aí você começa, aqui, você tem que explicar, você não pode se submeter a um tratamento, você não pode se submeter a qualquer tipo de coisa sem você entender o que está acontecendo. É o seu corpo, eu estou invadindo o seu corpo e eu tenho que explicar o que é isso. Endoscopia, a gente usa um instrumento que é como se fosse, é mais próximo do artroscópio, daquele pessoal que faz artroscopia de joelho, do que do endoscópio, porque o que a gente vai fazer é uma pequena incisão, um furinho, e com esse furinho eu vou acessar até muito próximo do seu disco, ou até dentro do seu disco. A ideia com isso é você agredir o mínimo possível a musculatura do paciente. O paciente chega a ficar assim, mas como é que vai fazer isso, doutor? Eu falo, não, a gente vai fazer com anestesia local e sedação. Mas o senhor vai operar acordado? Você tem uma lesão, o risco de você machucar um nervo é muito menor quando você faz isso, porque o paciente está sentindo o que você está fazendo. Então, nada mais é do que a gente entrar com uma pequena câmera, um pequeno instrumento, no disco, protegendo o seu nervo, protegendo a sua raiz nervosa e retirando a hérnia, retirando o que está comprimindo aquela raiz. Tá? Isso é de uma maneira muito simples de explicar, porque a gente está falando com pessoas leigas e que tem que entender de maneira muito simples. A gente, quando está falando aqui, a gente está falando para você que é paciente, não para o médico. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. A gente está aqui para tirar essas dúvidas. E aqui, César, aproveitando que você já deu essa pincelada, para mostrar para o pessoal que a gente faz uma analogia sempre, que o disco ele é um chiclete babalu, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, ele fica entre as lajotinhas, que são as vértebras, para promover a absorção de impacto. A hérnia de disco é quando esse chiclete babalu ele explode, quando essa estrutura explode e essa geleia interna vaza e acaba comprimindo estruturas nervosas que passam lá atrás. A protusão é o mesmo mecanismo, só que não chega a romper, não chega a vazar e você tem um abaulamento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês visualizarem. Aqui a gente está com uma estrutura de uma coluna em formato e tamanho real. Aqui é o forame, é por onde sai a raiz. A gente está vendo sair a raiz aqui. E a gente está vendo a medula passar aqui dentro, certo? Aqui, entre as vértebras, a gente tem o quê? O disco, que é o chiclete babalu. Uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. Quando esse núcleo explode, a geleia vaza e comprime a raiz do nervo ou a medula que passa atrás, é o que a gente chama de hérnia de disco.
Então, às vezes, a gente fica com aquela mistificação que a hernia de disco é uma coisa muito complexa. Não é. É uma estrutura mecânica que faliu, vazou e está comprimindo a medula que passa atrás. Então, é bem visível o que acontece. Explodiu, vazou, comprime a raiz que passa atrás. Dentro desse princípio que o César está passando para a gente, é que a gente vai tirar essa hérnia, a gente vai tirar esse abaulamento aqui com o uso de uma câmera. Quanto tem a incisão, César? 1,5 centímetros? Quanto que tem a incisão? A incisão, a gente tem diminuído a incisão cada vez mais, né? Isso não é uma vaidade nossa, é que a gente agride cada vez menos. Então, uma incisão em torno de 1 centímetro, 1,2. Eu tenho um modelinho igual você, o pessoal vai pensar que a gente tem uns brinquedinhos diferentes, né? Em vez de ter carrinho, em vez de ter uns brinquedinhos de coluna, né? E a gente estuda, né? A gente fica olhando, visualizando em terceira direção. Já chegou um paciente que perguntou, pô, doutor, coloca essa aí que o senhor tem aí no lugar da minha, que essa aí está muito melhor. Aqui a gente consegue ver o chiclete babalu que o doutor André falou, essa porção interna que a gente está vendo aqui, que é a porção que tem mais líquido, que tem mais água. O chiclete babalu nada mais é do que esse movimento aqui, ó. Você tem um movimento de movimentação desse disco. Então, esse disco movimenta, e essa movimentação é que faz o chiclete babalu. Então, o que a gente faz, basicamente, é entrar com uma câmerazinha, com um canozinho, nessa região, para tentar buscar esse pedacinho que soltou. A gente não vai tirar seu disco todo, a ideia não é tirar seu disco todo. A gente vai entrar exatamente no pedacinho que está encostado na sua raiz nervosa. Então, a gente, quando fala de tratar você, a gente fala de tratar esse paciente de maneira individual. O que está doendo? Está me doendo essa perna aqui, essa raiz aqui. A gente vai, procura o que está causando isso aí. E na maioria das vezes, essa pequena hérnia que saiu aqui, a gente vai lá e busca essa hérnia com endoscópio. Tirou? Ah, doutor, e quando é que eu vou embora para casa? Como isso funciona? A recuperação é muito rápida, né, André? A recuperação é muito rápida. Aí cada colega tem uma rotina. Nos serviços que a gente ficou nos Estados Unidos, a rotina é alta no mesmo dia. O paciente faz de manhã, logo cedo pela manhã. E vai de alta no final do dia. O Dr. César vai falar a experiência dele. Eu não tenho esse hábito de dar alta no mesmo dia. Eu prefiro que durma pelo menos um dia no hospital para completar 24 horas de internação, para completar 24 horas de antibiótico. Mas é possível dar alta no mesmo dia. O César vai falar um pouco a respeito disso. E a questão é tratar o sintoma, tratar a urgência. A gente vai fazer outras lives para discutir outros procedimentos. O que a gente está discutindo aqui, basicamente, é uma hérnia de disco ou uma protusão causando uma compressão do nervo que vai dar uma dor na coluna lombar irradiada em todo o trajeto da perna. Quando você faz a endoscopia, você tira essa hérnia, você tira essa compressão e o paciente tem um alívio imediato da dor na perna e da dor ciática. Para quem já viveu essa situação de dor, é praticamente uma situação de um milagre. A sensação e o bem-estar que a gente traz nesse paciente. É isso, não é, César? É você imaginar que é uma dor de um nervo, do tamanho do nervo da perna. Isso é uma coisa muito, muito difícil para o paciente entender o tamanho dessa dor. Se você pensar que o nervo ciático é o maior nervo que a gente tem no organismo, você imagina esse nervo sendo pinçado, esse nervo sendo apertado, a dor que isso gera. E é isso que os pacientes às vezes não conseguem entender. Poxa, meu doutor, mas eu tenho uma dor no bumbum, será que essa dor é do nervo ciático? Eu tenho uma dor no joelho, será que é do nervo ciático? O nervo ciático faz tudo isso. Sai de lá de cima e vai até o pé. Então ele pode ter dor em qualquer desses pontos. E é uma dor que chega a ser insuportável. Tem paciente que pede para você cortar a perna, não corta a perna que eu não aguento mais de dor. E essa dor é causada, às vezes, por uma pequena hérnia de 1, 2 centímetros, está comprimindo a sua raiz nervosa. Ô César, e a gente tem aqui, assim, até para a gente elevar um pouco o tom da discussão, para o pessoal estar aparecendo com várias dúvidas aqui, a gente pode fazer ela pelo forame, que foi essa região lateral que a gente mostrou, que a gente entra pela lateral pela câmera, ou a gente pode fazer posterior translaminar através da lâmina. Você tem experiência nos dois? Tem alguma via de acesso que você prefere mais? Qual que você te traz mais tranquilidade? O que você acha? A gente sempre aprende com quem a gente faz treinamento, né? E eu fiz um treinamento com o Dr. Dauli, que é um médico do chileno, e eu fiz um treinamento com ele. Ele usa muito a via transforaminal. Então, eu me acostumei muito com a via transforaminal, então eu uso bastante a via transforaminal. Uso até para as indicações que o pessoal fala, não, vamos fazer um L5, S1, que é aquele espaço mais baixo. Às vezes o pessoal fala assim, não, tenho vontade de fazer interlaminar, que é mais legal, que é mais fácil fazer. E você faz transforaminal? Eu faço porque eu tenho uma experiência de fazer com isso.
Faço translaminar? Faço interlaminar também, faço, não tem problema nenhum. Mas a minha experiência maior é com o translaminar. Eu tenho quase 700 endoscopias até hoje. Essas 700 endoscopias, eu devo ter umas 100 interlaminar, o resto foi tudo feito de maneira translaminar. Então, é Ô um César, hábito, é um conforto que você cria. e às vezes o pessoal faz entre aspas, né, uma crítica. O seu áudio está falhando um pouco, César. Se você puder ver alguma coisa do conexão aí. Deixa eu ver aqui a conexão, já vou ver se eu troco. Dá um minutinho para mim, vou só mudar a conexão aqui. Tá bom, fica tranquilo. A gente espera. Eu vou aproveitar que o César está entrando na conexão. Tem muita gente entrando e perguntando quanto custa, qual é o valor da cirurgia, quanto custa esse tipo de procedimento. A gente não tem como discutir isso aqui nas redes, tá? Assim, cada caso é um caso. Alguns a gente consegue fazer pelo menos o procedimento pelo convênio, outros honorários é particular, outros conseguem fazer todos pelo convênio. Então, assim, tem o meu Instagram, vocês têm acesso, tem como vocês ligarem, tem como vocês se informarem, tem como vocês conseguirem essa informação, mas vai ser uma informação que a gente vai tentar deixar mais reservada para relação assim direta médico-paciente. A minha querida amiga e paciente minha que eu conheço de muito tempo, ela está pedindo para tirar os comentários, porque os comentários estão em cima do Dr. César. Eu estou lendo, é porque a gente vai começar a responder as perguntas de vocês, e se eu tirar os comentários, eu não consigo ler para saber o que vocês estão perguntando. Mesmo a Daiane, minha assessora, estando aqui, eu não teria essa disponibilidade de tirar os comentários agora, tá? Outra coisa, vamos lá, o César vai entrar de novo, um segundinho, já vamos entrar com ele aqui. Vamos lá. Aí, legal. Agora está bem melhor, até sua imagem está melhor. Ô, César, outra coisa, que a gente estava falando de endoscopia interlaminar, transforaminal, você tinha explicado que você gosta mais da transforaminal, eu sei, eu fiz essa pergunta de uma maneira provocativa. Agora, tem uma coisa que, assim, depende muito mais de habilidade do cirurgião do que simplesmente fazer uma endoscopia transforaminal para tirar a hérnia, que é aquela questão de você usar uma broca de diamante para fazer limpeza do osso, para tirar osteófito, para fazer uma liberação assim mais delicada da raiz. Explica para o pessoal que a gente consegue também tratar doenças degenerativas mais graves com endoscopia. A gente consegue tratar até a estenose de canal, que é o grande mito de todo mundo. Como é que você vai tirar osso? A gente entra com uma broca fininha, uma broca com uma proteção para o nervo. Então você entra com uma broca, às vezes, por aqui, com uma proteção para o nervo, que você consegue, ao mesmo tempo, tirar o bico de papagaio, que as pessoas chamam de bico de papagaio, e vamos assim falar, não vamos falar de osteófito, não vamos falar nada disso, vamos falar de bico de papagaio que se forma. Vamos falar de bico de papagaio, exatamente, legal. A gente tira esse bico de papagaio e consegue descomprimir a raiz nervosa. É um pequeno motorzinho. Fala, poxa, doutor César, mas você vai botar um motorzinho nas minhas costas, comigo acordado? Exatamente, é de muita habilidade. A pessoa está sonolenta, está conversando comigo, eu pergunto se a perna está doendo. Muitos pacientes passam a cirurgia conversando comigo. Outro dia foi muito engraçado que eu fiz o paciente tomou o remédio e começou a falar só inglês. Ele não falava mais português, ele falava inglês durante a cirurgia toda. E a gente conversando em inglês durante a cirurgia e ainda descomprimindo a raiz nervosa dele. E no final, já acabou? Mas conseguiu? Não estou sentindo dor na perna? O que o senhor fez o que o senhor fez na minha coluna? Como é que funciona isso? Então, é um tratamento específico, é um tratamento que, bem indicado, tem um excelente resultado, e você consegue tirar o bico de papagaio, você sabe disso. Em alguns colegas que a gente trabalhou com um serviço que eu fui, eles colocam até parafusos com anestesia local e sedação. Eu não chego a esse ponto, mas... Eu também não, acho meio agressivo. Usam até para artrodese. Ô César, e aqui... Você aqui o conceito que você trata a gente... E o pessoal está perguntando aqui, uma pergunta aqui muito importante que o pessoal está perguntando, e eu acho que é uma das grandes perguntas que a gente tem que tentar responder aqui, é a questão da recidiva, a questão da hérnia de disco voltar. Então, assim, até para as pessoas verem a diferença de profissional para profissional, uns são mais habilitados numa área, os outros são mais habilitados numa outra área,
uns se sentem mais confortáveis com um tipo de procedimento, outros se sentem mais confortáveis com outro tipo de procedimento. Eu, particularmente, André, faço alguns casos de endoscopia específicos, faço, mas eu gosto muito da utilização do tubo e do microscópio, que aí a gente teria uma taxa de recidiva menor nos trabalhos gerais, não é na mão do Dr. César. O Dr. César, ele gosta muito mais de fazer endoscopia, porque ele também tem, com a endoscopia, uma taxa de recidiva da hérnia menor. Então, essa pergunta foi super importante. Então, o que é a recidiva da hérnia? Se eu fizer uma cirurgia, tirar a hérnia e essa hérnia voltar em até 3 meses, a gente considera que é a mesma hérnia de disco, só que ela voltou, mas é a mesma doença. Se eu tiver uma hérnia de disco e ela voltar depois de 3 meses da cirurgia, a gente não considera que é a mesma hérnia de disco. A gente considera que é uma doença nova. Então, a hérnia de disco, para o nosso colega que fez a pergunta, depois de operada, ela pode voltar sim. Tá? A média da literatura de recidiva, de volta da hérnia de disco, numa cirurgia aberta, numa cirurgia, entre aspas, convencional, com microscópio e tubo, gira em torno de 5 a 7%. Quando ela é realizada por via endoscópica, nos trabalhos gerais, a taxa de recidiva, a taxa de volta, é um pouco maior do que da maneira aberta. Ô César, fazendo... Putz, melhorou absurdo. Esse acontece, pessoal. Ele quer mostrar a mansão dele. Ele é assim. Vocês vão conhecer ele melhor. Ele é assim. Não, o pessoal o pessoal que vê minha live está acostumado com a minha vareta. Me fala uma coisa. Que eu estava explicando aqui. Qual que é a sua taxa de recidiva, César? Cara, hoje a taxa de recidiva, todo produto, todo tipo de tratamento que você faz, ele tem uma curva de aprendizado. Se você falar hoje, minha taxa de recidiva é muito, muito pequena, porque eu indico melhor a cirurgia, eu seleciono melhor os pacientes que têm uma indicação de um tratamento por endoscopia. Microscópio como você, cara, tem pacientes que têm indicação de tubo e microscópio. É aquilo que você estava falando, não é um tratamento à la carte, não é você falar assim, o que você quer? O que eu vou fazer com... Exato. Cortou seu som, Cezinha. Seu microfone cortou. Te vendo bem. Melhorou ou não? Tô te ouvindo bem, melhorou. Voltou o meu. Então tá jóia. Então esse tipo de tratamento que a gente faz não é um tratamento à la carte. Então você escolhe. A taxa de recidiva não chega a ser pequena, é uma taxa alta. Às vezes você tem pacientes com 20%, 25% dos pacientes têm recidiva. Que chega muito próximo de uma taxa de um cirurgião convencional de fazer uma hérnia de disco lombar com microscópio e tubo. Tá? E você escolhendo bem o paciente, você fazendo uma boa indicação, você tendo a cooperação do paciente no pós-operatório, que é muito importante. Porque eu falo que a cirurgia não é o fim, ela é parte do tratamento. Então você faz o tratamento com a cirurgia, o paciente tem que trabalhar a parte dele também. Por isso que eu só largo meu paciente quando ele fica bom. Enquanto ele não fica bom, eu continuo com ele. Ô César, deixa eu pegar discutir um caso específico com você, que fizeram uma pergunta, eu acho muito importante essa pergunta. Eu até tive, assim, o pessoal que não está acostumado, na medicina, tem até o nome de uma lei, talvez o César me lembre, que é assim, quando você pega uma doença, ela nunca vem sozinha, né? Às vezes você pega uns casos raros, ele sempre vem 3 casos iguais, 2, 3 casos iguais, assim. Aí você fica anos sem ver, aí quando ele vem 2, 3 casos iguais. É uma coisa estatística, tem até um nome de uma lei. A lei do acaso é a lei de Murphy, e essa lei na medicina tem até um nome. Eu peguei recentemente 2 casos de cistos facetários enormes. Pela minha experiência, eu fiz com tubinho e microscópio, fiz um furinho na lâmina e fui ressecar esse cisto. Os pacientes ficaram excelentes. Quem tem cisto facetário causando dor, opere logo, porque o resultado cirúrgico é maravilhoso. Ô César, fala pra gente assim, o cisto facetário, ele é uma boa indicação para endoscopia transforaminal? A gente consegue tirar todo o disco? Como é que é? O cisto, como é que funciona? Eu tenho tirado o cisto facetário inteiro por endoscopia transforaminal. E às vezes eu entro até interlaminar também. Tiro o cisto facetário por endoscopia interlaminar. Mas aquilo vai da sua experiência. Você tem que indicar para o paciente aquilo que você se sente mais confortável em fazer. Sim. Então, doutor, mas ele fez aberto, isso está errado? Não está errado. Não, claro que não. Então, a indicação, às vezes, de um colega é uma indicação que ele se sente mais à vontade. Hoje eu me sinto muito à vontade para tirar um cisto facetário por endoscopia.
E aí a Endoscopia. incisãozinha, aí só para o pessoal visualizar, às vezes você tem um cisto facetário causando dor, é uma doença grave, muitos colegas não querem pôr a mão, com uma endoscopia, uma incisãozinha de 1 centímetro, 1,5 cm, você consegue tirar o seu cisto e sair andando no mesmo dia, até se o Dr. César ou eu liberar você para ir no mesmo dia. Então, assim, essas lives que a gente faz, essas discussões que a gente faz. Tudo bem, Duda? Obrigado pela presença, Duda, nossa apresentadora da Rede TV, prestigiando a gente. Obrigado, Duda, um beijo. Quem puder seguir ela lá no Instagram, é dudarodrigues.oficial, tá? Aí, é o seguinte, a gente vem fazendo essas lives, a gente vem fazendo essas discussões para desmistificar as patologias da coluna. Eu falei numa live há um tempo atrás, César, que a questão é o seguinte, antigamente, nos tempos antigos, você falava assim, eu tenho tuberculose. O cara falava assim, nossa, eu vou morrer. Era tipo estigmatizado. Hoje você trata tuberculose com facilidade, com uso de antibiótico e não mata mais ninguém, entre aspas. A coluna, a cirurgia de coluna, ela também carregou alguns estigmas, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, essa é a importância da gente estar aqui discutindo, batendo papo e apresentando novas técnicas para vocês. Com a tecnologia que a gente tem hoje, gente, é assim, você só não melhora se você não quer. Não é isso, César? A qualidade de vida hoje é uma questão da sua escolha. Você escolhe não operar, você escolhe não fazer o tratamento. É uma escolha sua. Mas a oportunidade você tem. Hoje você fala assim, não, isso é só no Fantástico. Isso aí eu vi no Fantástico, que eles estão fazendo nos Estados Unidos. A coisa aqui, a gente... Meu áudio. Você está com áudio daí, não sumiu meu áudio. E tentando oferecer. O que a gente passa é exatamente isso. O que eu posso te dar? O que eu posso oferecer para você? E é por isso que a gente está brigando. A incisão é muito pequena e você fala assim, eu quero jogar bola. Tem pacientes meu que operam e jogam bola 2, 3 semanas. Sim. Eu quero voltar a correr. Não, você vai voltar a correr. Então, eu pergunto o que o paciente quer. O que você quer? Você vai me ajudar com isso? Você vai fazer o tratamento específico? Você vai me ajudar com os seus exercícios? Você vai me ajudar cooperando com isso? Nós vamos junto. Se é o que você quer, estamos juntos e vamos atrás disso. Sim, claro. E assim, Tá. isso daí é muito importante, porque assim, muitos pacientes, eles acham que assim, vai fazer a cirurgia e vai ficar curado. Eu costumo falar assim, a parte mais fácil do seu tratamento é a cirurgia. Você chega com a carta de internação, vai lá no hospital, se interna e a gente que opera, não é, César? A questão é o depois. Então, a questão é perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular. Tem todo um processo que você tem que fazer. A gente, na Nós e no Sírio, a gente tem desde a nutricionista que começa o seu trabalho de emagrecimento prévio, a gente tem o procedimento cirúrgico para a coluna, a gente consegue fornecer para você fisioterapeuta e preparador físico à distância para fazer o seu treino pelo seu celular na sua casa, além da cirurgia, e a gente ainda tem o Dr. Romeu que vai fazer toda a parte de cirurgia plástica para devolver para você a sua autoestima, a sua necessidade de ser feliz, a sua beleza, a sua vontade de progredir em frente. Então, é como o Dr. César falou, hoje você só sofre se você quiser. Se você não quiser, e se você estiver disposto a pagar o preço, eu não estou falando de maneira nenhuma preço monetário, eu estou falando do preço de força de vontade, de dedicação, de querer melhorar, a parte emocional, eu quero melhorar, eu quero ficar bom, eu quero ficar bom, eu quero ficar bom. Isso é um fator, assim, extremamente importante. E todo mundo é capaz de atingir isso. Não tem um ser humano que não é capaz. Desde que você despenda do tempo e energia suficiente para atingir esse objetivo. César, estão me perguntando muito do como que é o pós-operatório da endoscopia. Passa para a gente. O pós-operatório de endoscopia, você está conseguindo me ouvir bem agora? Super bem. Às vezes Então, fala para mim, eu estou super bem. Acho que é alguma coisa... Pós-operatório de endoscopia, tudo que a gente faz para o paciente, tudo que a gente traz para o paciente, você trabalha muito com a expectativa do paciente, o que você vai oferecer. Então, quando você é muito claro sobre todos os passos de uma cirurgia de coluna, o que ele vai esperar, fica muito mais tranquilo. Esse paciente sai com dor zero, praticamente, da cirurgia. Até porque a gente anestesia muito o forame, a gente anestesia muito a raiz nervosa, ele sai com dor zero. Eu explico para esse paciente, olha, a dor vai melhorar uns 70%. Doutor, mas não estou sentindo nada. Não, a dor melhora uns 70% porque ela vai voltar um pouco no decorrer do tempo. Exatamente, isso é super importante.
Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho uma raiz inflamada. Eu tenho uma dor, uma coisa que está me apertando. Eu vou lá tirar a coisa que está apertando. Mas se for o seu dedo que está sendo apertado, o seu dedo continua doendo por um tempo. Porque ele foi Ele apertado. continua machucado, exatamente. Continua machucado. Então vamos dar um tempo para esse dedo machucar. E esse tempo o paciente tem que ser informado. Então, doutor, mas vai voltar a dor? Vai voltar uma dor, mas uma dor suportável. Você vai ver que a dor é diferente da dor que você sentia. Você vai sentir a dor, mas vai conseguir fazer as coisas. E depois de umas 2, 3 semanas ela desaparece completamente. Eu costumo dar alta no mesmo dia para o paciente, né? Então, eu consigo explicar isso tudo, porque às vezes ele vai para casa e começa a ficar em casa, poxa, eu vou ter dor. Não, não vai ter dor, você está medicado, isso vai passar. E o colete, César? Você põe colete no pós ou não? Você sabe que eu sou muito chato, né? O Romeu está aí para falar da parte estética, eu sou muito chato com estética. Então, eu fico muito preocupado com cicatriz. Mesmo com a cicatriz de 1 centímetro, eu não me preocupo. Eu quero que eu também. não fique nada, eu não quero que não deixe sinal, que não deixe nada. Então, eu uso colete, principalmente para as mulheres, eu uso colete para não mexer muito a cicatriz. Em alguns casos, eu uso colete para os homens também, por quê? Porque a gente opera alguns caras que são completamente... Eles operam, acham que podem fazer tudo, né? Então, eu tive um paciente que operou, eu tive um senhor que eu operei, era até um desembargador, não vou dizer que é um paciente, um desembargador. Eu operei no dia seguinte, ele saiu da cirurgia, pegou o carro e foi para Campos do Jordão, dirigindo. E chegou lá e ele queria jogar tênis no dia seguinte. Então, às vezes, a gente bota o colete até para as pessoas saberem, olha, cara, você foi operado, você operou a coluna, não tem sinal, não está sentindo dor, mas você foi operado, me dá um tempo, vamos segurar. A gente sabe que essa mobilização, se você segurar um pouco essa mobilização, o índice de recidiva cai muito. Então, a gente trabalha com o paciente segurando um pouquinho. E, às vezes, o colete chama a atenção de que foi operado. E eu deixo o colete por 30 dias. Você costuma deixar por quanto tempo? Aí eu sou mais bonzinho que você, né? Eu tiro com 2 semanas. Legal. Legal, é uma troca diferente. E assim, eu quero agradecer muito. Aqui tem o Fia Siga, fez uma pergunta super importante. Então, assim, uma das minhas especialidades dentro da cirurgia é dor crônica complexa e intratável. Então, a pergunta foi assim, se o nervo ficar machucado, eu posso ter dor mesmo depois de realizada a cirurgia? Pode. Eu agradeço você por essa pergunta. A gente tem um componente que a gente chama de dor crônica complexa e intratável. Então, a gente tem uma grande parte, um grande número de pacientes que tem uma falha do tratamento cirúrgico porque não foram operados a tempo. Se você tiver uma compressão do nervo e esse nervo ficar lesado, e você ficar com uma lesão, ele não passa a ser mais uma doença da coluna, da estrutura da coluna. Ele passa a ser uma lesão do neurônio, do nervo. Essa dor nunca mais sai de você. Só vai sair com outros procedimentos para dor, que é neuromodulador, bomba de morfina e outras coisas que a gente pode discutir num outro momento. Então, a questão é o seguinte, a gente vem batendo nessa tecla todas as vezes que a gente conversa. Intensidade e duração. Dores muito intensas e com durações prolongadas, tem que procurar um tratamento médico. Fez um tratamento conservador, medicação, fisioterapia, alongamento, fortalecimento muscular, não resolveu, é melhor resolver do que ficar com o nervo lesado e depois você não vai ter melhora. Isso é muito comum na experiência e na prática da vida da gente. Você tem alguma experiência em relação a isso? Tem algum caso interessante de dor crônica? O que você quer falar disso, Cezinha? Sempre eu tenho pacientes com dor crônica. Vamos tentar pegar essa caneta aqui e tentar explicar. O nervo, ele tem a parte vascular do nervo não passa por dentro do nervo. Os vasos que irrigam o nervo, as veias, as artérias, elas passam por fora. Se eu tenho alguma coisa apertando isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma isquemia, eu vou fazer com que chegue pouco sangue a esse nervo. Quanto mais tempo eu deixo isso apertando, mais tempo esse nervo vai sofrendo. Então, a recuperação dele é mais demorada. E dependendo do tempo que ele for comprimido, ele não recupera. Então, você vai no médico e fala assim, poxa, mas o doutor operou bem? Operou bem. A sua coluna está boa? Está boa a sua coluna não tem nada comprimido. Então, eu estou ficando maluco? Não, você não está ficando maluco. Você tem uma dor crônica. E essa dor crônica tem que ser tratada, tem que ser conversado, tem que ser explicado, tem que ser tratado. Eu tenho vários casos desses, porque a gente pega muito pacientes que vêm de um tipo de tratamento, vêm de alguns outros lugares que foram operados, ou pacientes, aqueles que morrem de medo, né? Porque eu tenho pacientes medrosos, às vezes, que chegam no consultório, chega com déficit motor, o cara para de mexer a perna, mas não quer operar porque tem medo. Cara, medo tem de ficar igual você, que está com esse pé doendo e pendurado, sem poder mexer direito. Mas exatamente. Você,
E é isso que a gente pergunta, como é que você faz isso com você? Você está se sabotando, você está fazendo uma coisa ruim com você. Então, isso E a gente conversa muito com os pacientes. eu gosto muito de usar uma comparação que eu chamo de aleijado funcional. Então, a gente tem aquela criança do primário de escola de baixa qualidade ou escola pública. Aí você pega para a criança e fala assim, lê esse parágrafo. Aí a criança lê palavra por palavra. Aí você fala assim, me explica o que você leu. Ela não consegue interpretar. Então, esse termo em educação chama um analfabeto funcional, porque ela sabe ler, mas ela não tem a função da leitura. Eu gosto muito de trazer esse termo para a cirurgia da coluna, de um aleijado funcional. Ah, o que você faz para não ter dor? Nada. Tá, você não faz nada, você não tem dor. Não. Não, doutor, não tem, mas eu não consigo varrer uma casa, eu não consigo passar uma roupa para o meu marido, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo ficar uma hora sentado, eu não consigo andar uma quadra, então você é um aleijado. Ela vira pra gente e fala assim que não reclama de dor. Mas todo mundo olha para a cara da pessoa e sabe que ela está com dor, cara. A pessoa não quer sair de casa, não quer fazer nada. Não... A pessoa tem que querer se tratar. Outra coisa, isso chega muito nas minhas redes sociais, chega muito nas redes sociais do César. A gente teve 2 perguntas relacionadas a isso que apareceu, que é a questão assim de quem não tem dinheiro para pagar por esse tipo de procedimento. Eu, doutor César, doutor Romeu, doutor Paulo Hoffman, pessoal da Nós, eu tenho certeza que o doutor Luciano Miller compactua do nosso jeito de pensar. A única coisa que a gente tem para dizer para vocês é assim, eu sinto muito. Nós gostaríamos de poder operar todas as pessoas que nos procurassem. Mas, infelizmente, no sistema público de saúde, muitas tecnologias ainda não estão disponíveis. Por exemplo, a endoscopia ela não faz parte do que a gente chama de rol da ANS, que é o rol mínimo de cobertura que o SUS tem que cobrir. Então, assim, a pessoa que perguntou isso, que como um ser humano que está ouvindo que tem um tratamento melhor, que tem um tratamento mais efetivo, que tem uma coisa mais moderna e que se sente magoada, chateada de não ter acesso a isso, nós, eu e o César, compactuamos da sua mágoa, da sua chateação e achamos que você tem total razão de se magoar e de se estar chateado. Nós nunca discutimos política, mas a questão é, temos que votar direito e temos que exigir políticos que se preocupem com a saúde para, se Deus quiser, um dia a gente consiga viver num país em que as pessoas tenham acesso a todos os tratamentos. É isso que eu posso falar para vocês em relação a isso. Quer me complementar, César? Eu acho que isso é importante. Esse tipo de pergunta que você está fazendo, e a gente tem compaixão pelas pessoas. Exatamente. A gente tem compaixão com essa dor. A dor de vocês é a nossa dor. Aqui não tem gente, aqui é gente igual vocês, é ser humano igual vocês. A gente sente isso também. No início da endoscopia, há 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer endoscopia, eu fiz uma peregrinação por quase todos os convênios, explicando qual era a técnica de endoscopia, que vantagem isso teria, como era, inclusive, mais barato para eles a endoscopia e como era mais eficaz para os pacientes. E eles me ouviam e negavam ao mesmo tempo que ouviam. Eu fui na Secretaria de Saúde explicar isso. Eu cheguei a falar com o Mandetta, que foi ministro da Saúde, e nada surtiu efeito. Então, essa dor que vocês sentem é a dor que a gente sente, é a dor que a gente briga por vocês. Porque a gente briga por vocês porque a gente tem parentes que não têm condição, a gente tem gente conhecida que não tem condição. A gente sente a mesma dor que vocês. Então, essa compaixão a gente tem. Mas chega um ponto que a gente quer além do que a gente pode. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas me pedem, falam, pô, Tony, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu fico super chateado. Tem noite que eu não durmo de ficar pensando como que eu poderia ajudar mais. Mas muitas vezes vocês não têm a noção que o caro não é o médico. Eu e o doutor César, a gente é barato. O caro é a internação, o material, o endoscópio, o instrumental. Isso que é caro. O caro não é o médico. Então, assim, a estrutura que custa caro, a estrutura da modernidade que custa caro, tá? Então, assim, eu falo para os meus alunos, falo para os meus residentes, falo para os meus filhos, falo para os meus amigos. Hoje, se você for valorizar a vida como a gente valoriza, a primeira conta que você paga no mês é o seu plano de saúde. Eu tenho plano de saúde, minha mulher tem plano de saúde, o doutor César, como pessoa, ele tem plano de saúde. Então, assim, hoje, pagar um plano de saúde é fundamental se você realmente quiser ter direito a uma medicina diferenciada. Senão, dificilmente você vai conseguir
ter acesso a um tratamento desse por excelência. Ô César, me fala uma coisa aqui. Que assim, fora a incisão pequena, baixo tempo de internação, o que você encontra mais de vantagens ou de desvantagens aí que a gente tem no procedimento artroscópico? A gente vê que esse procedimento bem indicado, ele só tem vantagem, André, ele não tem desvantagem, entendeu? Se você tem uma habilidade para poder fazer isso, um bom endoscópio, eles têm muitas vantagens. Todos os procedimentos minimamente invasivos trazem muita vantagem. É aquilo que eu falei, você ter consciência até de onde você pode ir. Você não poder oferecer para um paciente além do que você pode dar para ele. Porque senão você cria uma expectativa muito maior do que a expectativa que você pode dar. Um procedimento cirúrgico bem indicado de endoscopia de coluna, tem pacientes que operam de manhã e no final da tarde estão no consultório, como alguns dentistas. Estão no consultório no final da tarde. Alguns pacientes que precisam... Eu operei um atleta olímpico que não podia perder o treinamento. Eu operei no dia seguinte ele estava correndo na piscina para não poder perder a forma física. Então você tem uma série de vantagens para esse paciente. Eu opero pacientes de 12 anos, como eu já operei, com hernia de disco. Poxa, uma criança com 12 anos com hernia de disco, eu operei. Os hábitos de hoje estão levando essas crianças a ter hernia de disco cada vez mais cedo. Eu operei paciente de 84 anos. Os dois endoscopia. E os dois foram para casa no mesmo dia. Então, é uma vantagem, é uma ferramenta a mais. Não pensa que é o fim para tudo. Estou com tudo resolvido. Não estou resolvido. É um arsenal. Tenho mais uma arma no meu arsenal para poder oferecer. Exatamente. Não é que serve para tudo. Serve para determinadas coisas. E é um arsenal a mais. Eu tenho mais uma ferramenta para poder usar isso aí, entendeu? Eu tenho mais um martelo, mais um alicate diferente para poder resolver essa situação. Uma chavinha diferente. E só para o pessoal que está fazendo as perguntas, só para a gente escalonar mentalmente para vocês, a gente tem 3 tipos, assim por assim dizer, 4 tipos básicos de tratamento de coluna. A gente tem as microcirurgias para descompressão, que é o que nós estamos discutindo aqui, que pode ser feito por endoscopia, por microcirurgia com tubo e microscópio, pode ser feita aberta em casos, não seria o ideal, mas ainda pode ser feita. Mas a endoscopia seria talvez um dos padrões ouro de tratamento desse tipo. A gente tem as cirurgias de fusão, de artrodese, em que você cola um osso no outro e faz descompressões. Pode ser feita pela frente, pode ser feita por trás. A gente tem de maneira mais recente, entre aspas, porque já é bem antigo no mercado, mas a população considera como uma novidade, porque pouca gente tem acesso e conhecimento disso, e eu, doutor Sérgio, a gente tem muita experiência com isso, que são as artroplastias, são as trocas do disco. Eu tiro o disco doente e substituo esse disco doente por um disco novo que funciona totalmente igual. Também é fantástico. E a gente tem uma 4ª modalidade de tratamento, que são os procedimentos voltados para a dor, que é bloqueio de articulação, bloqueio de nervo, infiltração, risotomia, que o pessoal chama de microcirurgia laser, microcirurgias para diminuir a pressão do disco e para fazer queimaduras dentro do disco, e tratamentos de dor mais agressivos, como neuromodulador, que é chip de coluna, como bomba de morfina para pacientes com câncer ou pacientes terminais. Então, assim, o leque de procedimentos é muito grande. Eu posso falar por mim, posso falar pelo Dr. César, que é meu sócio, que a gente está nessa empreitada de construir talvez aí um dos maiores serviços de saúde de qualidade que esse país já conheceu. É um projeto que está bem avançado. A gente está habilitado hoje para fazer toda essa gama de procedimento e individualizar você para o tratamento que você precisa. Então, também cabe a você, como paciente, não é, César, saber qual é o médico que está te tratando. Você vai, desculpa, se eu terminar minha linha de raciocínio, você vai comprar um carro, você sabe até quantos HP tem o carro, qual é a cor do tapete, qual é a cor do banco, como vira a chave. E você vai dar o seu organismo para alguém operar que você não sabe quem é. Então, assim, não é, César? Assim, as pessoas têm que ir atrás também, não é? Você não acha? Essa coisa de você... É o que eu falo, você ter qualidade de vida ou não é uma questão de escolha. É você que vai escolher isso. É você que vai escolher o médico. Como você escolhe o seu carro, como você está escolhendo para você, cara. Você está escolhendo você poder trabalhar e ganhar dinheiro para comprar um carro ainda melhor.
Você ter condição de saúde para você ter uma vida ainda melhor. Então, as pessoas têm que ter esse poder de escolha. Tem que ter esse poder. Não, mas eu não vou gastar esse dinheiro com a saúde. Como é que você não vai gastar esse dinheiro com a saúde? Você está gastando dinheiro... Vai gastar com o quê, né? Vai investir com você, cara. Outro dia eu tive uma conversa, essa conversa de carro que você está falando agora, foi uma conversa de um paciente que chegou a ficar chateado comigo, porque ele queria operar pelo SUS. Eu falei, cara, eu não consigo operar pelo SUS, porque eu não trabalho no SUS e no SUS não tem essa tecnologia. E, doutor, mas o senhor tem que me operar pelo SUS? Eu falei, eu não consigo te operar pelo SUS. Eu falei, você sabe quanto o SUS paga uma cirurgia dessa? Aí eu falei o valor para ele. Ele ficou me olhando, eu falei, se o cara chegasse e falasse que trocasse o seu amortecedor do carro por esse valor, você acreditaria no cara? Ele falou, não dá para te acreditar. Eu falei, esse valor é que eu vou ganhar para operar sua coluna. Você acreditaria em mim se eu fizesse isso na sua coluna por esse valor? O cara falou, não, doutor. Aí ele até compreendeu. Então, a gente tem que poder esclarecer o paciente. Não é tempo que se perde numa consulta, é tempo que se ganha. Exatamente. Não é tempo que se pesquisando um médio, é tempo que se ganha. É tempo que se ganha de vida, cara. É um investimento que você está fazendo em você. Em você e na sua família. E aí você bateu num ponto que eu considero muito importante. Em você e na sua família. Porque quando você tem uma doença de coluna, você afeta todo o seu ambiente ao redor. Você fica com dor, você fica mal-humorado, você descarrega essa dor no seu cônjuge, no seu familiar, entendeu? Você desestabiliza a sua coluna, você deixa de trabalhar, você perde qualidade de trabalho, tá certo? Então, assim, você tem que pensar não só em você, mas nas pessoas que você ama. Dr. Romeu fez uma pergunta super interessante, que eu acho que vai de encontro com isso que a gente está falando de minimamente invasiva, que é sobre a risotomia. A risotomia, pessoal, é o seguinte, você coloca uma agulhazinha bem nesse ponto aqui, ó. Deixa eu achar para vocês que eu estou contra a câmera. Aqui, e você vai matar o nervinho sensitivo da articulação. Aí não é para tratar a doença do disco, é para tratar a doença da articulação. Você mata a sensibilidade da articulação e tira um dos tipos de dor lombar. Também é feito com anestesia local e sedação. Também recebe alta no mesmo dia ou no dia seguinte. O risco é baixíssimo, mas as indicações são bem restritas. A gente não consegue fazer isso para todo mundo. São casos muito individualizados que a gente consegue fazer uma risotomia e ter uma evolução adequada. Por isso que o Dr. César está batendo numa questão que é importante, que é o que a gente faz no Círio, que é o que a gente faz na nossa. Se você tem uma condição de atendimento que você é obrigado, porque o médico não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque ele é obrigado a atender 5, 6, 7 pacientes numa hora, isso é uma qualidade de atendimento. Se você tem a disponibilidade de tempo de sentar e conversar com uma pessoa por uma hora, entender as necessidades, entender do que ela precisa, conversar, discutir, explicar, a chance de você ter um resultado melhor é enorme. Então, assim, investir em saúde é você. Assim, não tem bem que seja maior do que o seu corpo. Só quem perdeu a saúde é que sabe o quanto que isso é importante e o quanto que isso é determinante numa qualidade de vida, num relacionamento, num casamento, na vida como um todo. Meu irmão e amigo César, e nós estamos acabando aqui, o nosso tempo está acabando, a gente tem mais ou menos aí 5 minutos. Passou como se fosse voando, você sabe. Foi rápido, né? Rápido demais. Porra, meu, para mim é um prazer enorme, eu adoro conversar com vocês. E nós dois falamos muito, né? A gente não para de falar. Parece que um vai atropelando o outro, né? Dá um beijo no seu filhão, dá um beijo na sua esposa, dá um beijo na sua filha. Obrigado por ter me prestigiado aqui. Quer deixar uma palavrinha final aí para a gente encerrar? A palavra final, acho que a palavra dessa live é certa. Certa é essa. A questão de você ter dor ou não é uma questão de escolha. A questão de você ter um problema de coluna ou não é uma questão de escolha. Não existe na nossa clínica hoje, você falar assim, não tem jeito. Tem jeito, cara. Tem jeito para tudo. Se não tiver jeito com a cirurgia, tem jeito com o tratamento coadjuvante, tem jeito com um neuromodulador, tem jeito com uma bomba. A gente resolve a sua dor de uma outra maneira. Não é porque a gente não vai mais colocar um parafuso, vai colocar isso. Não tem como você optar por não fazer nada. A gente tem uma solução para você e uma solução para melhorar a sua qualidade de vida. Lembra que você está investindo em você e na sua família. Você não está investindo num luxo, você está investindo na sua vida. E você ter uma vida já é um luxo, né?
Você ter uma vida já é um luxo, você estar vivo já é um milagre. Se a gente for filosofar, cada um de nós somos um milagre de Deus só por a gente estar aqui e poder existir. Eu acho que a mensagem que o Dr. César deixou é o principal. Assim, você tem que querer, opções a gente tem, maneiras de salvar ou de melhorar a qualidade de vida a gente tem também. Vai ficar, o pessoal que tem meu Instagram, porque está no meu Instagram já conhece. César, fala rapidinho qual que é o seu Instagram. Meu é @Dr. César de Oliveira. Perfeito. Dr. César de Oliveira. A gente vai deixar a live vai ficar salva. Quem quiser ver, assiste depois, tá bom? Os telefones nossos de contato tem no meu Instagram e tem no do César. Em relação a nós, se preparem, porque vai ser uma revolução em termos de saúde e de telemedicina e medicina presencial. Agradecer todos os meus amigos e amigos do César que prestigiaram a gente. Agradecer o pessoal, os pacientes, as pessoas que participaram. Agradecer os amigos. Fica aí um abraço. E se vocês gostarem, vocês deixem os comentários lá que a gente vai programar uma próxima com o assunto que vocês escolheram. Pessoal, um beijão. César, obrigado. Fica com Deus. Valeu. César, obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, abraço. Tchau, tchau.